Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Reconhecemos que sair da nossa casa sem a bênção do Senhor nós não somos nada. É a razão que humildemente logo pela manhã nós abrimos o nosso coração, pegamos a palavra do Senhor, nos colocamos de joelhos, oramos a Deus, cantamos hinos de louvor. O nosso coração é preenchido, aquele vazio que nada nessa terra consegue preencher, o céu preenche e a nossa vida é abençoada, fortalecida na fé, no braço do Onipotente. Deixo com você também nessa manhã um versículo da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 57, onde a Bíblia diz o seguinte: O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Salmo 119, verso 57. O Senhor sempre tem que ser a nossa porção. É especial para a nossa vida. Ele tem que ser soberano sobre as nossas decisões. Ele precisa ser o Senhor do nosso coração. Quando isso acontece, tenha certeza, nós vivemos uma vida extremamente feliz. Nós precisamos, por isso, guardar as suas palavras no nosso coração. Somente aqueles que estudam a palavra de Deus, amam a palavra de Deus, conseguem mantê-la viva dentro do seu coração. É por isso que a cada manhã, às 6 horas, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, o versículo 1. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. É imprescindível a cada dia termos nas mãos a palavra de Deus para que nós possamos entender a vontade do Senhor para os nossos dias. Quando o cronista, no capítulo 28, ele faz uma reflexão a respeito da vida do povo do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 16. O livro de Deuteronômio é importante para nós porque ele nos mostra como era que o povo deveria se comportar dentro da terra prometida. E no livro de Deuteronômio estão as promessas de Deus para o seu povo. Mas o livro de Crônicas é o cronista registrando um povo voltando do cativeiro e se reconstruindo e entendendo que é necessário se voltar para Deus para ter a bênção do Senhor. Viver uma vida infiel a Deus é trazer maldição sobre a sua vida, é não ter um soberano que nos proteja, é não ter alguém superior a nós que lute as nossas batalhas. Acredito que nessa manhã cada um de nós precisamos fazer uma autorreflexão. Se Deus pedisse uma recapitulação da nossa vida, o que ele encontraria? Será se encontraria mais coisas boas ou coisas ruins? Será se a nossa vida seria comparada à vida de alguns reis que viveram uma vida oscilante? Em alguns momentos amaram a Deus, em outros momentos abandonaram ao Senhor? Ou a nossa vida seria comparada com aqueles reis que em todo momento viveram uma vida fiel ao Senhor? Acredito que logo agora pela manhã, cada um de nós precisamos parar para refletir. Precisamos buscar forças nos braços do Onipotente. Se há necessidade de fazermos uma confissão, este é o momento oportuno para abrirmos o nosso coração e colocarmos os nossos problemas diante de Deus e pedirmos forças para vivermos uma vida fiel ao Senhor. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã é um capítulo mais triste que nós encontramos dentro da palavra do Senhor. O cronista se preocupa em registrar e deixar para nós que Acaz ele se voltou aos ídolos. Ele se esqueceu do Senhor. A sua vida estava tão longe de Deus que ele chega ao ponto de queimar os seus próprios filhos no Vale de Inom. O Vale de Inom ficava a sudoeste da cidade de Jerusalém. Era um dos palcos mais tristes, revoltantes, onde os próprios pais matavam os seus próprios filhos. Na história do povo de Deus, essa ação, adorar a outros deuses e matar os seus próprios filhos, é a ação mais degradante que alguém pode fazer. É uma decadência espiritual. Jamais o Deus Criador de todas as coisas queria que os seus filhos fossem mortos em sua homenagem. Pelo contrário, o Deus que nós servimos, ele é doador da vida. Ele espera que os seus filhos tenham vida e vida em abundância. É a razão pela qual Jesus Cristo veio aqui a essa terra morrer na cruz do Calvário. Mas esses adoradores, e inclusive o rei Acaz, não conseguiu entender. E se entenderam, se rebelaram contra o Senhor e resolveram viver uma vida dissoluta. Segundo Crônicas, capítulo 28, verso 6, a Bíblia diz o seguinte:
Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Quando um ser humano abandona o Senhor, ele se torna vulnerável aos ataques de Satanás. E não foi diferente com o reino de Judá. Acas escolheu servir a outros deuses, queimar os seus filhos no vale de Inom. Era uma ação completamente contrária à vontade de Deus, portanto, ele estava vulnerável aos ataques dos povos que estavam ao redor do povo do Senhor. E num só dia, os assírios e alguns israelitas mataram das tribos de Judá 120.000 soldados poderosos, homens valentes, capazes de defender o povo do Senhor, mas sem a bênção de Deus, eles eram inúteis. Neste dia em que os sírios israelitas se uniram para lutar contra a tribo de Judá, os israelitas levaram 200.000 pessoas cativas como escravos para o seu território. Não apenas levaram as pessoas, mas eles também saquearam a cidade, levaram ouro, prata e riqueza para Samaria. Os israelitas, ao vencerem a tribo de Judá, eles não venceram porque eram mais fortes, eles venceram porque era uma ação da ira de Deus sobre a tribo de Judá, pelo fato de terem se voltado a outros deuses e recusado adorar ao Senhor. Se a tribo de Judá tivesse se mantido fiel a Deus, o próprio profeta Isaías tinha advertido ao rei Acaz, nada de mal teria acontecido ao seu povo. Mas pelo fato de viver uma vida desobediente, eles não tinham a proteção do Senhor, portanto, se tornaram vulneráveis aos ataques dos adversários. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos parar para refletirmos sobre a nossa vida. A mesma ação pode acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não podemos viver uma vida sem a bênção de Deus. Aqueles que escolhem adorar os deuses desse mundo, do presente século, a vaidade, a riqueza, a vanglória, o poder, o dinheiro e outros prazeres que esse mundo oferece, nós estamos dando as costas para o Senhor. Portanto, Deus não pode nos proteger como se nós vivêssemos uma vida fiel a Ele. E o resultado da nossa história será o mesmo que aconteceu com as tribos de Judá: dor, morte, tristeza e decepção. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Após o reino de Judá ser vencido pelos sírios e pelo reino de Israel, eles se tornaram vassalos do reino de Israel. Eles passaram a pagar tributos e 200.000 pessoas foram levadas como sendo escravo do reino de Israel. Mas o rei Acaz, no seu desespero, em vez de recorrer a Deus, confessar os seus pecados, pedir perdão ao Senhor, abolir os postes ídolos e se voltar para Deus, mais uma vez o rei Acaz pede ajuda para os assírios e se esquece de clamar e pedir a proteção do Senhor. Em vez do rei Acaz receber a ajuda dos assírios, ele foi atacado pelos edomitas. Os edomitas eram um povo descendente de Esaú, que eles moravam próximo ao Mar Morto. E nesse ataque eles levaram mais pessoas do reino de Judá cativas para Edom. O rei da Síria não prestou nenhuma ajuda ao reino de Judá, ao rei Acaz. Ele estava buscando os seus próprios interesses. Quando ele atacou a Fenícia e o reino de Judá, ele estava pensando nele e nos despojos de guerra que ele poderia levar para o seu reino, para enriquecer os seus tesouros. Existem pessoas que quando passam por momentos difíceis, elas se voltam para Deus. Mas existem outras pessoas que passam por momentos difíceis que elas abandonam o Senhor e dão as costas para o Senhor. E foi isso que aconteceu com a vida do rei Acaz. Vivendo momentos difíceis de tribulação, sendo perseguido, Acaz obstinadamente decide viver uma vida longe do Senhor. Em vez de confessar o seu pecado, se reconciliar com Deus, buscar ter uma vida de oração, se apegar à palavra profética, Acaz obstinadamente escolhe viver uma vida longe de Deus, se curvando a outros deuses. Acaz chega ao fundo do poço. Em vez de dar valor a Deus, Acaz valoriza mais os deuses de Damasco do que a voz profética enviada pelo Senhor através do profeta Isaías. Acaz gradativamente não só se afundava nos seus pecados, mas ele também conduzia o povo do Senhor a se envolver com práticas de idolatria. Quando no passado Acaz foi a Damasco prestar homenagem ao rei da Síria, ele se deparou com um altar idólatra.
E ele copiou esse altar e trouxe réplicas para que pudesse colocar dentro do território de Judá e o povo do Senhor pudesse se voltar a esses altares. As ações de Acaz eram uma aberração a Deus. Deus jamais poderia proteger o seu povo. Deus jamais poderia ser o guardião da nação de Judá. Deus jamais poderia enviar os seus anjos para dispersar os adversários que estavam tentando atormentar o povo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 28 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nitidamente, nós conseguimos concluir qual foi o fracasso do rei Acaz. Ele se voltou para outros deuses e se esqueceu do Deus criador dos céus e da terra. Facilmente, alguém que vive no presente século pode copiar a mesma postura do rei Acaz. O nosso coração pode ser seduzido por muitos deuses que nós nos deparamos nos dias em que vivemos. O Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus da riqueza, o Deus do prazer, o Deus da gula e tantos outros deuses, mas nós não podemos nos esquecer. Quando nos curvamos diante desses deuses, nós não temos a proteção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, nem do Deus de Jacó. Se nós não temos a proteção desse Deus, a nossa vida se torna vulnerável. Deus queria salvar o povo de Judá. Deus queria salvar o rei Acaz. Toda a humilhação que Deus permitiu que o rei Acaz passasse era para que ele pudesse compreender que há um soberano, que há um Deus grandioso. Se ele tivesse aberto o seu coração, se ele tivesse confessado os seus pecados, mais uma vez Deus teria lhe perdoado, dado uma segunda chance, ele teria se mantido no reino e o seu povo seria próspero, forte e o nome do Senhor seria levado por todas as nações como sendo um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que jamais poderia ser vencido. Mas essa não foi a atitude do rei Acaz. Ele escolheu continuar na sua própria vida, tomando as suas próprias decisões, vivendo as suas próprias escolhas. E o final da sua vida, de fato, é dor, tristeza, decepção e, por fim, a morte. Querido amigo, é por isso que nessa manhã eu e você, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos blindar o nosso coração, nós precisamos a cada dia mais de Cristo, nós precisamos cada vez mais permitir que Ele se assente no trono do nosso coração, nós precisamos a cada dia renunciar à nossa vontade para viver a vontade do Senhor. Quero convidar você nesse instante para que nós oremos pela nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.